todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução de questões do 32º exame da UAB. Prazer, sou Ana Luísa Diamantino, acabei de me formar em Direito pela Unisal Lorena e já fui aprovada no exame da UAB, por coincidência, no 32º exame. Então, vou resolver a disciplina de Processo Penal com vocês na prova 32 do exame da UAB. Decreto-Lei número 3.689, de 41, o CPP. Mas vocês vão ver que na questão de processo penal temos alguns assuntos da Lei de Execução Penal e afins, tá bom? Mas antes de iniciarmos nosso assunto, curtem, comentem e compartilhem esse vídeo e dos meus colegas que estão das outras disciplinas e se inscrevam aqui no canal do Professor Bruno Criado para ficarem por dentro de todas as novidades e atualizações das playlists para aprofundar ainda mais os estudos na OAB. Meus contatos, meu e-mail analuisadiamantino@gmail.com, fique à vontade para eventuais dúvidas. Meu Instagram, Ana Luísa Diamantino, com diversos posts no meu Instagram de diversas áreas jurídicas, mas voltado ao processo penal e ao direito penal. E o Penal para Geral, que é voltado por um podcast no Spotify que eu tenho, que se chama Penal para Geral, que eu descomplico em 5 minutos o direito penal e o processo penal. Tem um bônus aqui para vocês. No link da bio do meu Instagram, Ana Luísa Diamantino, eu vou deixar um acesso ao Drive que eu criei com diversos materiais de auxílio para a primeira e futuramente para a segunda fase. Mapa mental, esquemas, as provas anteriores com os respectivos gabaritos para serem baixados. Então, não fiquem por fora, me sigam no Instagram para sempre acompanharem as novidades e auxílios nos estudos, tá bom? Uma breve introdução agora da disciplina de processo penal no exame da OAB. Na disciplina de processo penal, nós temos 6 questões. É uma matéria com bastante assunto e que tem bastante questão na prova da OAB comparada ao ECA, que só tem 2. É bom a gente se localizar na prova, a gente fazer uma linha do tempo, onde estamos na prova, nossa cabeça direciona para aquele assunto, para determinado tema, tá bom? Me ajudou muito na minha prova. A disciplina de processo penal está entre o direito penal e o direito do trabalho, tá bom? Então, a disciplina de processo penal vem após o direito penal material e antes do direito do trabalho. É bom a gente localizar, tá bom? Assuntos mais cobrados na disciplina de processo penal na OAB: jurisdição e competência, ação penal, provas e recursos. Vou deixar o material que eu usei na minha segunda fase, que eu acho que vai ajudar na primeira com os resumos e os esquemas, tá bom? Vamos então resolver as 6 questões do exame 32. Me bate uma recordação, né? Porque eu fiz essa prova. Então, bora lá resolver as questões. Rafael, preso provisório, agride dolosamente o seu companheiro de cela, causando-lhe lesão corporal de natureza grave e gerando grande confusão, que iniciou uma subversão da ordem interna. Após procedimento disciplinar, assegurado o direito de defesa, o diretor do estabelecimento prisional aplica a Rafael sanção disciplinar consistente na sua inclusão no regime disciplinar diferenciado pelo período de 45 dias. Considerando os fatos narrados, o advogado de Rafael poderá buscar o reconhecimento da ilegalidade da sanção aplicada, porque temos 4 alternativas no exame da OAB. Você sempre consegue eliminar uma logo de cara e pode ficar na dúvida entre as outras 3, mas às vezes uma palavra ou outra vai te ajudar a eliminar, certo? O fato praticado não constitui falta grave? Estranho. A inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado depende da decisão do juiz competente? Soa melhor. O preso provisório não está sujeito ao regime disciplinar diferenciado? A inclusão no regime disciplinar diferenciado não pode ultrapassar o prazo inicial de 30 dias, apesar da possível prorrogação por igual período? Vamos analisar a alternativa correta e depois eu venho explicando porque as outras estão incorretas, ok? A alternativa correta é a B. A inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado depende de decisão do juízo competente. Vamos explicar as outras alternativas agora. O artigo 50 da Lei de Execução Penal traz que comete falta grave quem incita ou participa de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Então, a gente já elimina a alternativa A, porque está falando que não é falta grave. E sim, subverter a ordem é falta grave. E o parágrafo único já traz a resposta de outra alternativa para a gente,
que o disposto nesse artigo aplica-se ao preso provisório. Então, não restam dúvidas que o preso provisório também pode cometer falta grave e ir para o regime disciplinar diferenciado. Artigo 50 da LEP. Bora para o artigo 60. Vocês vão ver que os artigos estão bem pertinhos. Artigo 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e da averiguação do fato dependerá do despacho do juiz competente. Obviamente, imagina que bagunça seria se não fosse o juiz competente para declinar acerca do regime disciplinar diferenciado. Isso é uma bagunça, não ia ter algo tão regrado, certo? Essa é a resposta da nossa alternativa B. Artigo 52 da Lei de Execução Penal. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem, é o caso do nosso enunciado, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da própria sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Inciso 1º, duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo da repetição de sanção por nova falta grave da mesma espécie. Então, aqui tá falando que é no máximo 30 dias, a questão traz pra gente aqui, ó, que a inclusão não pode ultrapassar o período inicial de 20 dias. Mas aqui tá falando que a duração máxima pode ser até 2 anos pelo próprio artigo 52 da LEP. Então, vocês podem ver que o assunto, a disciplina foi processo penal, obviamente, mas a lei de execução penal está dentro desse assunto, certo? Então, temos que, quando houver uma falta grave, a gente precisa, para incluir um preso no regime disciplinar diferenciado, se for o caso, de uma decisão do juízo competente. Questão de número 65. Após concluído o inquérito policial para apurar a prática do crime de homicídio em desfavor de Jonas, o Ministério Público requereu seu arquivamento por falta de justa causa, pois não conseguiu identificar o autor ou autores do delito, que restou devidamente homologado pelo juízo competente. Um mês após o arquivamento do inquérito policial, uma testemunha que não havia sido anteriormente identificada, compareceu à delegacia de polícia alegando possuir informações quanto ao autor do homicídio de Jonas. A família de Jonas, ao tomar conhecimento dos fatos, procura você, como advogado da família, para esclarecimentos. Diante da notícia da existência de novas provas aptas a identificar o autor do crime, você deverá esclarecer aos familiares da vítima que o órgão ministerial poderá. Essa questão é muito importante. A própria enunciado da resposta. Prova nova, você vai ver mais para frente nas súmulas dos artigos, que sim, da existência de provas novas, poderá haver o desarquivamento. Mas lembrando que o desarquivamento nunca poderá ser feito diretamente pela autoridade policial. Nunca. Vamos lá. A questão aqui engloba outras coisas, mas eu achei importante mencionar isso. A alternativa é A. Poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento não faz coisa julgada do material, independentemente do seu fundamento. Esse independentemente, tomar cuidado. Essa aqui vai estar errada. Não poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento é imutável na presente hipótese? Não, não é imutável porque a gente tem novas provas. Guarde isso na cabeça. Arquivou, mas surgiram novas provas, a gente tem a possibilidade de desarquivar, sim. Não poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois se trata de mera notícia, inexistindo efetivamente qualquer prova nova quanto à autoria do delito. Não, porque eles precisam investigar, então pode desarquivar porque a pessoa possui informações quanto ao autor do homicídio, certo? Alternativa D. Poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão do arquivamento faz apenas coisa julgada formal no caso concreto. Então, nós temos aqui duas alternativas falando que pode e duas alternativas falando que não pode. Como a gente tem novas provas, a gente pode descartar a possibilidade de não poder haver o desarquivamento, porque pode. Então, a gente consegue excluir a alternativa B e C. Resta a dúvida entre coisa julgada material e coisa julgada formal. A alternativa correta é a D. Poderá promover desarquivamento, pois a decisão de arquivamento faz apenas coisa julgada formal no caso concreto. Ana, mas por que coisa julgada formal e material? Vou explicar agora. A súmula 524 do STF traz a resposta do nosso enunciado que quando o inquérito policial for arquivado, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, a ação não pode ser iniciada sem novas provas,
Como aqui o próprio enunciado traz que tem novas provas, então pode ser desarquivado. Por isso eu disse que podemos eliminar as duas alternativas que traz não pode arquivar, no caso. E uma observação importante. Ana, mas qual é a coisa julgada formal, a coisa julgada material? A coisa julgada material vai acontecer quando o arquivamento ele for motivado por atipicidade de fato. Ou tem uma causa de extinção da punibilidade, exemplo, uma prescrição, morte, ou causa excludente de licitude, legítima defesa, estado de necessidade. Então, nessas hipóteses, vai ter uma resolução do mérito. Vai ter resolvido que o fato foi atípico, que o fato nunca existiu, que está extinta a punibilidade pela prescrição, morte, por exemplo, decadência, ou vai ser uma excludente de licitude, exemplo, ou culpabilidade, por uma legítima defesa, ou estado de necessidade, enfim. Então, como resolve o mérito, aqui vai ser coisa julgada material. Então, não pode, nesse caso, quando houver desarquivamento, por ser coisa julgada material, ele vai ser motivado por essas causas. Então, já tem uma resolução do mérito aqui. Então, vai ser coisa julgada material e não a possibilidade do desarquivamento. Mas como coisa julgada formal, aí é plenamente viável o desarquivamento com a resposta da questão 65, alternativa D, poderá promover o desarquivamento, pois a decisão fez apenas coisa julgada formal. Questão de número 66. Rita foi denunciada pela suposta prática de crime de furto qualificado, pois teria, mediante fraude, subtraído uma bicicleta de sua amiga Regina. Ao ser citada, de imediato Rita procurou o seu advogado, informando que, na verdade, a bicicleta seria de sua propriedade e, inclusive, já era autora de ação civil na qual buscava o reconhecimento da propriedade do objeto, mas que a questão não seria de simples resolução. Lendo o enunciado, então a gente está vendo que está pendente algo na área civil, uma matéria extra-penal. Então, com base apenas nas informações expostas, o advogado de Rita poderá buscar, alternativa A suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial obrigatória, ficando nessa hipótese suspenso também o curso do prazo prescricional. Alternativa B, a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa, e caso o juiz indefira o pedido, caberá recurso em sentido estrito. Alternativa C, a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa, podendo o magistrado também decretar a suspensão de ofício. Alternativa D, a intervenção do Ministério Público na ação de natureza civil, mas não a suspensão da ação penal diante da independência entre as instâncias. A letra D soa bem esquisito. Dependência das instâncias, mas se depender de alguma coisa na civil que vai influenciar na penal. Entendeu? Então, a questão aqui está entre prejudicial obrigatório ou questão prejudicial facultativa, que é o que veremos agora, que a alternativa correta é que a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa, podendo o magistrado também decretar a suspensão de ofício. Então, aqui temos uma questão prejudicial facultativa. Por quê? A questão prejudicial facultativa são aquelas que diz respeito a alguma matéria extrapenal. Aqui, no caso, está dependendo de uma decisão na seara civil. Então, aqui, a questão não é obrigatória, e sim facultativa, seja ela em questão trabalhista, comercial, administrativa e afins. Então, a gente consegue eliminar a alternativa A, ficar entre só a B e a C. E o artigo 92 do Código de Processo Penal complementa essa teoria. Confesso que esta questão é um pouco mais complexa. O artigo 92 traz que, se a decisão sobre a existência da infração depender de solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada, aqui no caso vai definir de quem é a bicicleta e tudo mais, sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo de inquisição de testemunhas e outras provas de natureza urgente. Então, aqui no nosso enunciado, a alternativa C diz que é de questão prejudicial facultativa, porque facultativa depende de uma parte extra-penal, no caso aqui civil, e o magistrado pode também decretar essa suspensão de ofício, suspensão do processo criminal aqui neste caso. Então, nem tem nada a ver com suspensão do prazo prescricional, porque o próprio artigo de lei traz que vai suspender a ação penal. Questão de número 67.
Vitor foi denunciado pela suposta prática dos crimes de furto e ameaça, já que teria ingressado em estabelecimento comercial e, enquanto subtraía produtos, teria, para garantir o sucesso da empreitada delitiva, ameaçado o funcionário que realizava sua abordagem. Considerando que o funcionário não compareceu em juízo para esclarecimento dos fatos, Vitor veio a ser absolvido por insuficiência de provas, transitando em julgada a sentença. Outro promotor de justiça, ao tomar conhecimento dos fatos e localizar o funcionário para ser ouvido no juízo, veio a denunciar Vitor pelo mesmo evento, mas dessa vez pelo crime de roubo impróprio. Então, antes tinha sido denunciado pelo furto e ameaça e agora por roubo impróprio. Após a citação, caberá ao advogado de Vitor sob o ponto de vista técnico, lembrando que após a citação teremos a famosa resposta à acusação. Então, está querendo saber o que na resposta à acusação você vai fazer para defender, sob o ponto de vista técnico, o Vitor. Buscar a desclassificação para o crime de furto simples em concurso com de ameaça no momento das alegações finais, mas não a extinção do processo, considerando que a absolvição anterior foi fundamentada em suficiência probatória. Quando ele na prova, eu falei, não é. Pode buscar a extinção do processo, mas estava antes um outro crime. B. Requerer em resposta à acusação a absolvição sumária de Vitor, pois está provado que o fato não ocorreu. Aqui, no caso, não está provado que o fato não ocorreu. Ele só foi absolvido por insuficiência de provas, o que é diferente que o fato não ocorreu. Concorda comigo? Só não tem provas que ocorreu. Mas não está provado, tipo, tem uma câmera de segurança que afirmou que o Vitor não estava lá no lugar. Isso está provado que o fato não ocorreu. Certo? Pelo Vitor, na visão do Vitor. Agora, por insuficiência de prova, no caso, não teria a imagem de segurança. Então, eu também eliminei essa logo de cara. Apresentar exceção de litispendência querendo a extinção do processo ou apresentar exceção de coisa julgada buscando a extinção do processo. A gente fica na dúvida nessas duas. E a alternativa correta é a exceção de coisa julgada. A gente vai buscar a extinção do processo. Mas por quê, Ana? Vamos lá. Artigo 110 do Código de Processo Penal traz que, nas exceções de litispendência e legitimidade de coisa julgada, o artigo tem a mesma fundamentação para esses três, certo? Será observado nos que lhe for aplicável o disposto sobre exceção de competência de juízo. Observação. A exceção de coisa julgada é uma forma de defesa indireta contra o processo. A gente visa aqui a extinção, tendo em vista que a idêntica causa já foi julgada em outro foro. Aqui, no caso, ela já foi julgada, porque, olha no enunciado, já transitou em julgada a sentença por insuficiência de provas e ele foi absolvido pelo crime de furto e ameaça. Então, a gente vai buscar a extinção através de exceção de coisa julgada. Litispendência quando tem duas ações em curso. Como aquela outra já transitou em julgado, exceção de coisa julgada, que já teve um trânsito julgado. Então, a idêntica causa já foi julgada, que no caso absolveu por insuficiência de provas, ok? Questão de número 68. Eu sei que deve estar cansativo, mas tá acabando. Agora é um assunto bem interessante que cai bastante no OAB. Caio praticou um crime de furto, deixou a pena. Se você já vê na questão que eles deixaram uma pena, que você vai ter que ver em relação à pena, qual vai ser usada pelo critério do Código de Processo Penal. Ele praticou um furto no interior da sede da Caixa Econômica Federal. Surgem muitas dúvidas do que é a Caixa Econômica Federal é. Isso pode confundir, mas graças ao bom Deus, o enunciado trouxe que é uma empresa pública, então você não vai ter dúvidas quanto a isso. Em Vitória, Espírito Santo. Então, teve um furto na Caixa em Vitória. Ocasião que ele subtraiu dinheiro e diversos bens públicos. Ao sair do estabelecimento, para assegurar a fuga, subtraiu, mediante grave ameaça, o carro da vítima Cláudia. E ainda deixou a pena do roubo aqui, 157, 4 a 10 anos. Ou perseguição policial, somente vindo Caio ser preso na cidade de Cariacica. Não sei porque o AB tem tanto assim querer colocar nome difícil. Onde foi encontrado em seu poder um celular produto de crime anterior. Então aqui temos a receptação. É o seguinte. Considerando a conexão entre os crimes de furto, roubo simples e receptação, bem como a jurisprudência dos tribunais, ou seja, a sua cabeça já tem que voltar, que com certeza tem alguma súmula que responde esse enunciado, escolhe a opção que indica a vara criminal competente para julgamentos de Caio. Aqui temos a regra geral do critério da prevenção e tudo mais, se o crime foi de pena maior. Aqui temos um crime, ele foi um crime atrás do outro. Só que a resposta correta nossa vai ser que a Justiça Federal vai ser competente em todos os delitos e eu vou explicar o porquê.
A súmula 224 da STJ traz que compete à Justiça Federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual. Aqui, o furto foi dentro da Caixa, então vai ser de competência federal. O roubo e a receptação foi de competência estadual, obviamente. Pessoas comuns, não tinha nenhuma empresa, tipo uma empresa pública, para envolver uma Justiça Federal. Então, a súmula 224 traz que a competência será da Justiça Federal. Então, entre uma competência federal e estadual, no caso temos dois crimes na competência estadual e uma na federal, a competência federal vai puxar para si hoje competência estadual. Nesse caso, não vai aplicar a regra 78, inciso 2º, a linha A do Código de Processo Penal, que traz que na determinação de competência serão observadas as seguintes regras: preponderar o lugar da infração, qual for combinada a penas mais graves. Se a gente fosse pela pena mais grave, a gente pode olhar aqui que a do roubo é de 4 a 10 anos. Então, a gente iria, às vezes, na questão, nossa, é a do roubo, então vai ser na cidade de Vitória, Espírito Santo, certo? Mas como sendo a Justiça Estadual. Porém, não. Porque o 78A diz, a súmula 224 da STJ diz que, entendo um conflito de competência entre competência federal e estadual, vai prevalecer a federal. E o artigo 109 da Constituição Federal traz que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autores. Empresa pública federal, no próprio enunciado, trouxe que a Caixa Econômica é uma empresa pública. Então, não tenho o que discutir. Ainda, uma observação, falando da Caixa, é uma instituição financeira sobre a forma de empresa pública. Tem um Decreto-Lei 759, de 12 de agosto de 1969. Então, aqui não vai ter a pena mais grave. A competência da Justiça Federal vai trazer para si os crimes de competência da Justiça Estadual. Ok? Questão de número 69. Em 14 de 1 de 2021, Valentim, reincidente, foi denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, cuja pena prevista de reclusão de 2 a 4 anos. Narrando a denúncia que em 10 de 1 de 2017 portava em via pública arma de fogo de uso permitido. Gente, ele foi denunciado em 2021 por um fato de 2017. É muito importante que ele faça essas datas. Após recebimento da denúncia e apresentação de resposta à acusação, o magistrado, verificando que a única outra anotação que constava da folha de incidentes criminais era referente a delito de mesma natureza, ou seja, de porte de arma de fogo, decretou, apesar de ausência de requerimento, importantíssima essa palavra, o juiz de ofício decretou a prisão preventiva do denunciado, destacando o risco de reiteração delitiva. Gente, tinha uma anotação igual. E o crime foi em 2017. Reiteração delitiva é quando, tipo assim, a pessoa furta 3 vezes na semana e vai indo, entendeu? Um furto por semana, pelo menos. Isso é um risco de reiteração delitiva se ficar preso, né? Se ficar solto, perdão. Ao tomar conhecimento dos fatos, do ponto de vista técnico, a defesa de Valentim deverá argumentar que a prisão é inadequada porque o próprio enunciado diz que ela é inadequada. Quer que você responda da forma correta. A. Não poderia ter sido decretado de ofício pela ausência de contemporaneidade, apesar de a pena máxima por si só não impedir o decreto prisional na situação diante da reincidência. Vocês vão ver que essa é a nossa alternativa correta. Alternativa B. Não poderia ter sido decretado de ofício, não havia contemporaneidade e porque, considerando a pena máxima, os pressupostos legais não estariam preenchidos. Errado. Não haveria contemporaneidade, apesar da possibilidade de decretação de ofício, pelo menos processual com base na reincidência. Não. Vocês vão ver que a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício em hipótese alguma. D. Não haveria contemporaneidade, considerando a pena máxima prevista para o delito, apesar de que, pelo momento processual, ser possível decretação de ofício. Pelo amor de Deus, já vai eliminar a C e a D, porque não pode prisão de ofício. Não pode prisão de ofício. Escutem o que eu estou falando. A alternativa correta é a A. Não poderia ter sido decretado de ofício pela ausência de contemporaneidade. Gente, o fato aconteceu em 2017. Foi em 2021. Olha o lapso temporal. Apesar da pena máxima, por si só, não impedia o decreto, porque a pena é de 2 a 4 anos. E o artigo 311 do CPP
traz que em qualquer fase da investigação policial do processual penal, cabe a prisão preventiva, decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, ou por representação da autoridade policial. O artigo 311 é muito claro, requerimento do Ministério Público, querelante assistente, ou por representação da autoridade policial. O artigo aqui não traz, se não traz, não pode usar. Não traz que o juiz pode ser decretado de ofício pelo juiz. Não tem essa hipótese, não poderá. Os requisitos 313. No termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena máxima superior a 4 anos. Então, tem 4 anos ali. Não tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada julgado, se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, tudo mais. Então, o requisito não está preenchido porque logo de cara já sabe que não pode ser decretado de ofício, não tem contemporaneidade. O fato foi em 2017 e ele foi denunciado em 2021. A pena máxima não vai impedir, porque é 4 anos, está dentro do requisito do artigo 313. Certo? Bastante questão, bastante conteúdo, legislação penal especial, processo penal, alguns decretos-leis. Então, é muito importante vocês estudarem muito artigo de lei, porque eles colocam exatamente como está o artigo de lei, às vezes com alguma interpretação, igual aqui na decretação de ofício, não está especificando assim, não decretação de ofício, mas pela leitura do artigo você consegue saber claramente. Bom, queria dizer para vocês que dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Dificuldade que vocês estão passando aí estudando, ansiosos, preocupados, não vê a hora do dia da prova chegar, vai preparar vocês para destinos extraordinários com a aprovação no exame de ordem. Eu não tenho dúvidas que vocês são capazes de serem aprovados para a segunda fase e qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Não se comparem com os estudos dos seus colegas. Se ele está estudando 10 horas, está estudando 5, está estudando 8, pouco importa. O que importa é que você está fazendo e confiante nos seus estudos. Muito obrigada, bons estudos, fiquem com Deus, precisando, estou à disposição.